Apego. Nós somos tão confusos na nossa autopercepção, na nossa noção de realidade, que mesmo o maior objetivo da existência, a nossa necessidade mais essencial, o próprio Deus, a própria melhor definição de Deus, amor, essa grande ânsia, esse grande sentido da vida, nós confundimos com ciúme, domínio, apego, controle. Em todas as relações, mesmo aquelas mais próximas, nós inoculamos o veneno do apego. Muito pior ainda, é claro, nas relações de oposição, de clara guerra, de inimizade, das quais nós acumulamos mágoas e culpas, medos e preconceitos. E por que viramos acumuladores de lixo espiritual? Porque nos apegamos a esses sentimentos. Quando a única coisa lúcida a fazer é se perceber, e a cada vez que ver emergir uma mágoa, uma culpa, um medo, um preconceito, trabalhar esses lixos, reciclar esses lixos, fazendo aquilo que era poluição se tornar matéria-prima, como na reciclagem, transmutar, fazer das frustrações, das armas, refundir as armas e transformá-las em enxadas, pás, picaretas, para cavarmos as nossas terras mais duras, afofarmos, fertilizarmos-nos. É urgente fazermos isso. Quanto dinheiro tem a humanidade gasto com guerras? Nas armas, nas destruições mútuas, nas reconstruções feitas apenas para destruir novamente. Não é à toa que a gente está estagnado. Mas isso não é apenas a história mundial, a história entre as nações, entre as classes sociais, entre os sexos, as religiões. Isso está nas nossas relações mais cotidianas. A base de tudo isso é fundamental perceber o apego. É o apego que nos faz querermos reter como definitivo o que é provisório, que faz nós nos identificarmos e darmos ao ódio, pela vingança, a razão de viver. Estamos há tanto tempo nos vingando que quase que não sabemos viver de outra forma. Precisamos reaprender, reprogramar. E nos alertar, nos perceber a cada momento que surgir esse sentimento, muito antes dele crescer e nos dominar, e nós nos identificarmos com ele,
nós dizermos como Jesus disse na passagem que nós vamos estudar: não me detenhas, não quero te aprisionar. São nos dois polos de qualquer relação: não me detenhas, não quero te aprisionar. Em João capítulo 20, versículos 17 e 18, a gente ouve o evangelista dizer assim: disse-lhe Jesus: não me detenhas. Disse a Maria Madalena, que enxergando a aparição do Mestre no sepulcro vazio, certamente foi em direção dele para abraçá-lo, para pegá-lo. E ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isto. A orientação, no fundo, que há desse momento de Jesus com Madalena e de ambos com os discípulos é fantástica. Porque a primeira tendência de Madalena foi o apego, foi a posse. E Jesus orientou-a a não fazer isso, a dedicar-se ao serviço. Que trajetória há no fundo disso, não é? Os nossos amores, no fundo, não são amor ainda, mas podem ser caminhos para ele. A trajetória da existência vai da superação da nossa herança animal, porque em nós, homens primitivos, o instinto herdado dos animais ainda nos é egoísmo, até a nossa fraternidade, base do amor incondicional dos anjos, que nós praticamos essa fraternidade nos nossos melhores momentos e que um dia, quando mais sólida, será o alicerce da construção do amor incondicional em nós. Mas como? Qual é a ponte que liga extremos tão distantes uns dos outros, egoísmo e amor? Se no egoísmo só pensamos em nós, só cultuamos nós, só acreditamos nós, só colocamos nós como referência do universo, e o amor incondicional coloca o todo. Não tem um foco, é amar o todo sobre tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Como encontrar essa ponte? Há uma prática diária, um exercício cotidiano que pode nos dar ganhos milimétricos, mas ganhos, avanços muito pequenos, mas que precisam ser comemorados. Porque pedrinha por pedrinha nós iremos construindo uma ponte sobre o abismo. Muito bem, então, que exercício é esse? Qual é o material básico? Qual é a ferramenta básica para a construção da nossa ponte do egoísmo ao amor incondicional? É a compaixão. É um exercício diário de buscar intelectualmente primeiro, depois afetivamente,
depois manifestando em palavras e finalmente em ações concretas, a prática de deslocar-se do eu, deslocar-se do ego em busca de colocar-se no lugar do outro. Fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse é a sublime síntese da compaixão. Começa por entendermos, passa por sentirmos, avança no expressarmos-nos, mas se realiza concretamente em fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Conseguindo fazer isso com os filhos, com os animais domésticos, com os cônjuges, com os pais, com os irmãos. Nós aos poucos vamos atingindo também os colegas, solidarizando-nos com as dores dos seus próprios parentes, com as causas que nos levam a lutar pelos excluídos como nós, depois com os quais nos identificamos, até que nos solidarizando com as mulheres, com as crianças, com os deficientes, com os negros, com os gays, com os pobres. Nós vamos aos poucos ampliando até um dia nos sentirmos um com toda a criação de Deus. E quem é um com tudo, com toda a criação, é uno também com o Criador. Avancemos com a ferramenta da compaixão para criar uma ponte de amor. Que assim seja, até a próxima.